Módulo Contas a Pagar. No módulo de contas a pagar eu tenho os cadastros principais. O principal cadastro é o plano de conta. Tá? Então aqui nós temos um plano de conta modelo, onde eu defini as minhas despesas administrativas. Eu tenho as subpastas, como eu estou dividindo as despesas administrativas. Imóvel, aqui as contas de lançamento, água, luz, aluguel, segurança, manutenção, telefonia, as assessorias, propagandas, internet, enfim. Você determina toda a sua estrutura de plano de contas, né? É um cadastro bem simples. Ao acessar um novo, você seleciona se é uma conta, uma subconta ou uma conta de lançamento e faz o próprio cadastro do plano de contas, né? Temos também o centro de custo, que tem a mesma estrutura, né? A mesma forma de montar o plano de conta, a mesma forma de montar um centro de custo também. Tá? Então temos aqui a tela de movimentos, a manutenção de títulos. Essa manutenção de títulos, por padrão, ela traz todos os títulos que eu tenho para pagar no dia. Então eu já tinha alguns exemplos lançados. Ele trouxe que hoje, por exemplo, eu tenho essa conta de aluguel e essa conta de água a ser paga. Se está com a cor amarela, significa que é do dia. Se tivesse vermelha, que já está em atraso, já está vencido. E verde são os títulos que ainda irão vencer. Tá? Então, vou simular o lançamento de uma contas a pagar manual. Tá? Basta selecionar o botão novo. Então, ele já traz para qual a unidade fiscal padrão, né, de acordo com o login selecionada. Então, já traz também a maioria dos campos preenchido com o que eu defino que é o padrão. Seleciono o fornecedor. E aí as demais informações, como plano de conta, centro de custo, ele já preencheu com o padrão que eu determinei lá no cadastro do fornecedor. Vou acessar rapidinho a tela de cadastro de fornecedor. Então aqui é onde eu cadastro os meus fornecedores. E aqui eu tenho a aba financeiro, que é onde eu consigo parametrizar qual que é o portador, o plano de conta, o centro de custo padrão deste fornecedor. Lembrando que aqui no lançamento eu também posso trocar. Como por exemplo, eu vou simular que estamos lançando um novo título, selecionei o fornecedor, para o plano de conta, propaganda, divulgação. Um exemplo. Coloquei nesse plano de conta uma conta de R$100 para a data de hoje. Tá? Então, se eu gravasse agora, ele já geraria esse título. Se é uma conta fixa, que eu sei que todo mês eu tenho esses R$100 para ser pago com divulgação, eu clicando nesse calendário, eu consigo gerar o número de parcelas, colocar 12, por exemplo, gerar. Ele já traz as respectivas datas de vencimento, né, para cada um desses títulos. Se eu gravar e gravar aqui, o que acontece? Ele já gera 12 títulos de uma única vez dentro desse plano de conta que eu selecionei, que foi com divulgação, por exemplo. Já foi salvo, ele continua na tela para que eu possa lançar novos títulos. Só lembrando que aqui eu posso digitalizar a imagem dessa conta. Se é uma conta de água, uma conta de luz, uma conta de telefone, eu posso já digitalizar e deixar isso salvo, armazenado junto com o título dentro do sistema. Vou sair. Então, por padrão, ele já trouxe mais esse título de R$100 que colocamos no vencimento de hoje. Se eu fizer uma filtragem, por exemplo, ignorando o período, porém eu quero visualizar apenas do plano de conta de propaganda, divulgação. Filtrar, por eu ter ignorado o período, ele já trouxe esses 12 títulos que eu fiz o lançamento de forma manual. Tá? Então, por exemplo, esse que está vencendo hoje. Quando é feito o pagamento, basta entrar aqui na liquidação, seleciono de qual portador, ele trouxe esse portador padrão, mas eu seleciono de qual portador, qual conta estou pagando esse título, informo qual que é o valor pago,
O valor pago ele já vem preenchido com o valor total por padrão. Porém, se eu pago parte desse valor, ele controla o saldo. Então, vou gravar com o valor total, confirma a liquidação sim. Então, aqui eu acabei de liquidar esse título. Então, ele já não fica mais amarelo, ele já preenche a data de liquidação e o saldo desse título já está zerado. Então, o processo de lançamento de título manual é bastante simples. Através da tela de manutenção de título, eu consigo lançar, alterar, excluir os títulos e pesquisar todos os títulos. Também é uma tela bem bacana para gerenciar o que tem de pagamento na semana, no período que você seleciona, enfim. Trazendo de todos os planos de conta, é uma forma de gerenciar todas as suas despesas, né? Lembrando que o Contas a Pagar ele tem total integração com o módulo de compras, ou seja, toda vez que eu crio uma compra e recebo essa compra, os títulos no Contas a Pagar são gerados de forma automática. Então, o que abastece o Contas a Pagar são essa forma manual e todos os pedidos, todas as ordens de compra que são recebidas no sistema ou através do pedido de compra ou através do arquivo XML. Essas parcelas já também são geradas no módulo de Contas a Pagar. Além de diversos relatórios, né? Por exemplo, um relatório de lançamento de títulos. Você seleciona o período, né? Selecionado o mês todo, por ordem de vencimento, por ordem de liquidação, por ordem de lançamento. Então, por exemplo, ordem de vencimento, um relatório simples, ele vai exibir, agrupando por dias, todos os dias que tiveram títulos, né? Já com o valor líquido, o saldo. Se eu pedir esse relatório detalhado, ele traz mais detalhes de cada um desses títulos, como o plano de conta, o centro de custo, a nota fiscal, o documento desse título, enfim. Traz mais informações em detalhes do título, né? Um outro relatório bem bacana é o lançamento de título por plano de conta. Vou pegar esse exemplo, trazendo apenas ignorando o período também, mas trazendo apenas contas, ou melhor, eu vou trazer todas as contas. Esse relatório ele monta, na minha estrutura de plano de contas, tudo o que eu gastei, dividido, agrupado em cada plano de conta. Então, aqui onde eu visualizo, né? Houve uma despesa de R$ 95.335 e ela está dividida dentro do plano de conta. Bom, esses são os principais recursos do módulo Contas a Pagar. Módulo de serviços. Bom, então eu vou acessar o módulo de serviços. Eu já tenho esses atalhos do lançamento de OS, manutenção de OS aqui. Então vou acessar a manutenção da OS. Essa é a tela que eu localizo todas as minhas OS geradas no dia. Por padrão ele traz a data do dia, porém eu posso filtrar por período, por data de abertura, por liberação da OS, por finalização da OS, por cliente, por situação da OS, enfim. Então aqui ele me lista todas elas, né? Vou inserir uma nova. Botãozinho novo, carregou a tela de lançamento de OS. Então vou lançar para o cliente Fábio. Seleciono esse cliente. O consultor ele já traz o consultor padrão dessa OS. No caso aqui eu vou trocar também para o Fábio. A situação, ele traz essa situação que eu defini como padrão. Mas eu vou definir que essa OS ela nasce como pendente. Todos esses status de situação é dinâmico, ou seja, o usuário mesmo consegue criar quais são os estágios da OS. Então, pendente, em análise, finalizada, aguardando aprovação, enfim. Você mesmo cadastra e define quais são as devidas situações. Vou acessar a parte de valorização. Essa aba de valorização é onde eu informo tanto os produtos quanto os serviços que compõem essa OS. Basta começar a digitar o nome do produto. Então, vou colocar que houve uma mão de obra. Eu tenho essa mão de obra já cadastrada no cadastro de produto. Defino que a mão de obra eu não controlo estoque e ela é um serviço. Essas definições eu tenho no próprio cadastro do produto. Então, seleciono essa mão de obra
defini que essa mão de obra, por padrão, ela vem com esse valor de R$150, mas é nesse momento que eu posso alterar o valor da mão de obra. Vou colocar que essa mão de obra teve o valor de R$200, gravei, e também vou informar que houve uma troca de alguma peça. Vamos usar o exemplo do motor, uma peça que eu já tenho cadastrada. Me mostra que eu tenho 119 motores em estoque. Eu vou selecionar e também vou informar que utilizamos 2 motores, tá? Só para simular um exemplo. Certo? Esses motores já são produtos, diferente do serviço. No cadastro do produto, ele já é definido como um produto realmente, onde inclusive eu tenho controle do estoque, né, de quantos eu tenho, e vou fazer a simulação da baixa nesse estoque e tudo mais. Então, a aba Equipamento. A aba Equipamento, eu tenho esses 3 campos que eu coloquei como exemplo, placa, ano e modelo, onde também é o usuário que define quais são os nomes para esses 3 campos. Então é isso que faz com que essa OS seja geral, né? Uma OS que, independente do segmento, você adequa os campos principais. Número de série, modelo, ano, enfim, você que determina. Eu vou colocar no nosso exemplo que foi um veículo. Então vamos colocar aqui que o veículo Honda Civic da placa tal, certo? O ano do veículo, enfim, definir aqui alguns campos desse produto que eu estou dando entrada na OS. Posso relatar aqui o problema, a solução, o laudo técnico, os acessórios que vieram junto com esse equipamento que ficou para manutenção, definir uma tabela padrão de prazos, onde é impresso isso para o cliente, e vou gravar essa OS. Então a ordem de serviço 17 foi efetuada com sucesso, ele retorna a tela onde eu posso continuar cadastrando novas OS, certo? Nesse momento, essa OS ela já nasceu com o status aberta, né? Então eu defino também se ela nasce bloqueada ou aberta, certo? Se ela depende de uma liberação para dar sequência ou não, tá? Então eu já tenho ela nesse status pendente. Esse status pendente também eu consigo localizar por cores. Eu determinei que o pendente é o amarelo. Então já cria um efeito visual. Todas as OS que estão em amarelo eu sei que tem alguma pendência, né? Então nesse módulo eu vou gerenciando daqui para frente os status da OS, né? A impressão dessa OS. Então eu tenho o layout que é definido pelo próprio cliente. Então você padroniza, cria essas impressões de acordo com a sua necessidade, né? Inclusive pode ter vários modelos de impressão. Uma impressão de laudo, uma impressão de orçamento, uma impressão da ordem de serviço como um todo, né? Então uma vez que essa OS ela foi liberada, né, o estágio dela avançou e ela foi aprovada, liberada e tudo mais, como é que eu baixo o meu estoque e gero o financeiro? Como é que é essa integração da ordem de serviço com o módulo contas a receber, né? Então, a OS ela já vai fazer a liberação dela. Fiz a liberação dessa OS. E basta acessar aqui no módulo de vendas, a tela de vendas. Seleciono o cliente, venho aqui na aba Produtos e clico nesse botão que vai buscar as OS que foram feitas no período de hoje ou no período que eu determinar aqui na filtragem. Seleciono a OS do cliente e ele já traz aqui para a tela de venda tanto o produto quanto a mão de obra para que isso seja faturado. Então eu gravo o pedido. Não vou fazer a impressão, o pedido de venda foi feito. O pedido de venda sendo feito, esses produtos já foram reservados no meu estoque. A mão de obra não, porque a mão de obra não controla o estoque. Porém, o outro item, no nosso caso do motor, ele já foi para a reserva do estoque. E agora eu poderia tanto emitir uma nota fiscal
de produto para esse produto e uma nota fiscal de serviço, no caso para faturar aquela mão de obra. No ato de gerar a ordem fiscal, tanto de produto quanto a de serviço, é onde ocorre a baixa no estoque e a geração do financeiro. Caso isso não acompanhe essa nota, um outro caminho é finalizar o pedido. Na finalização desse pedido, ele já informa que vai ser gerado um título lá no Contas a Receber no total de R$ 1.552, que foi definida uma condição de pagamento no pedido à vista, então já vem para o próprio dia. Eu confirmo, então está feito. Já houve a baixa no meu estoque, tenho a OS já finalizada, né? E se eu acessar aqui o Contas a Receber, na manutenção de títulos, eu já tenho esse título de 1.552 que foi gerado através da OS. Então, o processo da OS é controlar o estágio que a própria manutenção, a parte técnica, né, ele se encontra. Uma vez que aquilo foi finalizado, acesso essa tela de venda. Dessa tela de venda, eu faturo o produto ou o serviço, cada um na sua devida nota fiscal, e abastece o Contas a Receber. Então esse é o caminho, a função principal do módulo de serviços.